Por que educar é estressante? Eu gosto de organizar esse assunto em duas questões. Primeiro, como é que esses pais foram educados? Quais são as expectativas que eles têm em relação aos seus filhos? E como eles querem se diferenciar dos seus pais? E a segunda questão é a própria expectativa que esse pai cria em torno do seu filho em relação ao futuro dele. Será que esse pai está projetando nessa criança alguma coisa que ele gostaria de ter sido ou de ter feito e agora quer se realizar nessa criança ou nesse adolescente? É exatamente essas questões que fazem com que o educar se torne estressante. Quando a gente educa, a gente traz muito do que nós vivemos com os nossos pais. Então, a gente, digamos assim, imita em algumas coisas o que os nossos pais fizeram conosco. Muitas dessas coisas são válidas e elas são passadas de geração para geração. Mas tem outras que a gente não consegue imprimir novamente, ou seja, fazer da mesma forma. Porque vivemos num ambiente diferente, num contexto diferente, em que as relações também são diferentes. Então, primeira coisa que eu tenho que entender por que o educar o meu filho está estressante. Será que eu tenho trazido muito daquilo que os meus pais fizeram comigo, que deu certo comigo, mas tinha um outro contexto e eu tento trazer agora, e o contexto ele não é favorável a isso? Uma outra questão. Será que quando eu educo meu filho, eu educo naquela perspectiva de que eu quero dar para ele o melhor que eu puder, que eu quero dar a ele aquilo que eu não tive na idade dele? E será que educar tem que ser assim? Só porque você não teve determinadas coisas, então você quer oferecer para o seu filho? Será que essa é uma expectativa saudável? Ou será que a expectativa saudável é você construir esse jeito de oferecer para o seu filho aquilo que você pode dar dentro das suas condições e dentro do ambiente que você está construindo com a sua família? E o outro ponto que a gente tem que pensar muito nessa relação é que expectativa você tem do seu filho? Você educa o seu filho para quê? Para que ele realize o quê? Essas realizações que você quer que ele tenha, elas estão baseadas naquilo que você está criando dentro do seu filho para que ele tenha autonomia, para que ele tenha busca, para que ele estruture o seu pensamento, que ele possa, nesse ambiente, construir uma autoestima que lhe possibilite as ferramentas emocionais para ele correr atrás daquilo que ele deseja? Ou a expectativa que você tem é que ele realize aquilo que você não realizou? Isso é uma projeção. Então, já que eu não fui médica, então eu vou projetar no meu filho, eu quero que ele estude para ele ser médico. Eu sou um advogado, eu quero que meu filho seja advogado porque ele também vai tomar conta dos negócios da família. Essas expectativas que você tem criado nesse ambiente que você cria o seu filho, são suas ou são para ele construir as deles? Não tem problema se você quer transmitir o seu negócio para o seu filho, desde que para ele faça sentido caminhar na mesma estrada que você caminhou. Então, esses três aspectos, será que eles não estão colaborando para o seu estresse na hora de educar a sua criança? E agora? Como é que você pode caminhar diante de tantos questionamentos que eu te fiz agora para educar de uma maneira menos estressante? Então, em relação a como você foi educado pelos seus pais e as expectativas que você tem sobre o seu filho e as que ele tem sobre ele mesmo, a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Nós, muitas vezes, educamos nossos filhos tendo como referência a maneira como fomos educados. E isso não tem problema, desde que você consiga enxergar os aspectos positivos e os negativos da sua experiência. E a partir daí, ressignificar aquilo que você viveu, aquilo que você sentiu, para você construir a sua maneira de educar e de se relacionar com seu filho. É lógico que nesses momentos pode ser que haja algum atrito entre você e o avô e a avó dessa criança. Por quê? Porque você vai educar
de uma maneira contextualizada, considerando o seu conhecimento, considerando os tempos que vivemos, considerando os ambientes, as influências, todo o conhecimento que você adquiriu, aquilo que te marcou, tanto positiva como negativamente. O interessante é que você, pai, olhe para suas experiências, para sua vivência de filho, aquilo que você passou, como você foi educado pelos seus pais, e você consiga filtrar aquilo que trouxe de sólido e que você tem até hoje, que foi graças a isso que você se tornou o que você se tornou. E aquele resto que te fez mal em algum momento, ou que você olha para trás e fala, não, isso eu não faria com meu filho, isso você filtra. E aí você constrói para estas situações ações e procedimentos muito característicos seus e da sua esposa ou do seu marido em relação à criação da sua criança. Sobre as expectativas, preste bem atenção. A sua expectativa, ela precisa ser uma expectativa equilibrada. Todos os pais querem que os filhos sejam os melhores, que tenham sucesso, que sejam felizes e que não sofram. Só que a vida não é assim. Os seus filhos, muitas vezes, eles terão sucessos, mas também terão fracassos. Eles irão se frustrar. E é graças a esse movimento de dar certo e de dar errado e de olhar o que errou e acertar, é que vai fazer deles pessoas fortes para o enfrentamento de todas as demandas da vida. É o que tem acontecido com você. E diante de uma dificuldade, você busca ou dentro de você uma forma de resolver o problema, ou você busca ajuda fora, certo? Então, alinhe as suas expectativas com as expectativas que seu filho tem em relação a ele. Porque, por menor que ele seja, ele começa a criar expectativas, desejos, sonhos, e aí a gente vai alinhando isso, de modo que essas expectativas sejam exequíveis e que a gente consiga criar crianças, adolescentes, para que sejam futuros adultos, que diante das dificuldades consiga resolver problemas. Tudo bem?